Estou aqui mais uma vez, né? Nesta manhã, iniciando a escola, né? Escola sabatina, né? Uma escola bíblica baseado na Bíblia, é um estudo assim totalmente diferente de alguns estudos que eu já tenho feito, mas um estudo bem original, né? E nesta manhã eu quero dizer para você que eu estou feliz, né, por ter alcançado mais um sábado na presença de Deus. Estou aqui também reunido com a minha esposa. Resolvemos, né, fazer a escola bíblica em família nesta manhã. Graças a Deus por isso, né? E eu gostaria de pedir para você, que já estou com a minha Bíblia na mão, você pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia agora, nesse momento. E acompanhar, né, a nossa escola bíblica nesta manhã. Cruze a sua cabeça e vamos agora falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por mais uma manhã do teu santo sábado. Pai querido, abençoa os momentos que se seguem nesta manhã, que estamos iniciando mais uma escola sabatina para a honra e glória de teu nome. Amém. O Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos capacite e venha nos usar nesta manhã, para que possamos falar de acordo com a tua palavra, não segundo a nossa vontade. Amém. Pai querido, fica conosco, desde já agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e amém, Jesus. Então, mais uma vez, estamos aqui para a glória de Deus, né? E até iniciando o estudo da lição, baseado no Evangelho de João, né? O Evangelho de João. Mas só li agora? E nós ouvimos aqui no versículo 31 do capítulo 13, né? De João, né? Que Jesus aqui ele dá as últimas instruções, né? As últimas instruções aos seus discípulos, né? E tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Muito bem, e o versículo 33, João expressa essas palavras, ou até mesmo Jesus, porque nós observamos que a minha Bíblia é uma Bíblia Vida, e aqui em vermelho é Jesus que fala conosco nesta manhã. E Jesus aqui, ele nos chama de filhinhos, né? E ele diz assim, filhinhos, né? Ainda por um pouco estou convosco, e vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vós ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Muito bem. Aqui Jesus revela o seu amor para com Deus e revela também como nós devemos amar a Deus, amar a Jesus e amar a Deus. E aqui nós observamos que no versículo 34 Jesus fala sobre um novo mandamento, que não é um novo, mas é um antigo que desde o princípio nós temos ouvido, né? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora?
Isso é uma pergunta que Pedro faz para Jesus. Por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Pedro estava disposto a fazer tudo para que Jesus deixasse ele, para que Jesus aceitasse que Pedro seguisse ele. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Essa é uma pergunta que Jesus faz para Pedro. Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, Pedro se comprometeu com Jesus em dizer que não negaria Jesus. E aqui nós podemos ver em algumas partes das Escrituras, Pedro negando Jesus, né? E nós podemos observar no versículo 14 que Jesus, ele falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar vós lugar. Se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós podemos observar que Jesus falou que ele ia preparar lugar, mas ele pediu para que nós também preparássemos lugar. Porque se ele viesse e aquele tivesse preparado lugar, ele levaria para ele mesmo, né? Para ele mesmo, né? Para que as pessoas estivessem com ele lá nos céus. Mesmo vós sabeis para onde vou, e me conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conheceis e tende visto. Versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vós está em mim, e as palavras que as digo, não é de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E por que Jesus fala tudo quanto pedir, depois ele fala se pedir alguma coisa? Porque Jesus sabia que as pessoas iam pedir muito além, coisas até desnecessárias, né? E Jesus fala agora, se pedirdes alguma coisa. Nós encontramos Jesus dizendo que
Às vezes as pessoas pedem e não recebem porque pede mal, pede coisa desnecessária. Devemos pedir o que necessitamos. O que mais necessitamos? Necessitamos do conhecimento. Necessitamos de ser mais justo. Necessitamos de amar as pessoas. Necessitamos de ser mais obediente. Então, o versículo 15 diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Nós encontramos esses mandamentos na Bíblia de capa a capa. E nós sabemos que assim como era a preocupação de Deus para que nós guardássemos os seus mandamentos, o Filho também se preocupa com os mandamentos do Pai, que ele veio para cumprir os mandamentos. Os mandamentos são 10 mandamentos, e nós encontramos, né, os 10 mandamentos, a lei de Deus, na Bíblia, de capa a capa. Muito bem, desde o princípio, os mandamentos que ouviste desde o princípio, o qual não é outro, é o mesmo que ouviste desde o princípio. Então, Jesus está falando, se vocês me amarem, vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um Consolador que não é um outro, mas um Consolador igual ao Pai, né? E ele diz no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que fica convosco para sempre. E o versículo 17 diz que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Maravilhoso! E com essas palavras, Jesus agora fortalece os seus discípulos. E com esse sermão, chama a atenção da multidão que também seguia o Mestre. Né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Mas nós temos um privilégio de ter o Espírito de Deus e conhecer melhor quem é Deus, quem é o Criador e quem é Jesus. E a preocupação de Jesus aqui é pelos mandamentos do Pai, pela lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus. Você acha que isso é novidade? Você não tem estado atento que a palavra de Deus afirma que o mesmo que o Pai falou, o Filho Jesus confirma, né? Então não existe uma maneira de alguém dizer que Jesus veio no mundo somente para morrer na cruz, no meu lugar e no seu, porque em algum lugar o ser humano já tinha falhado com Deus, desde o princípio, né? O povo de Israel, né? Deus tinha uma promessa para com Israel. Deus nunca falhou as suas promessas, e a promessa de Deus era para que pudesse meter o povo de Israel numa terra boa, onde manava leite e mel. Eles não quiseram a terra, rejeitaram a terra, seus corpos caíram mortos no deserto. E nós podemos dizer que saímos de um Egito, estamos no deserto, mas não vamos ficar no deserto, porque o Senhor tem promessas maravilhosas. Ele diz assim, hei de criar um novo céu e uma nova terra para aqueles que eu amo, né? Para aqueles que o amam, né? E nós precisamos amar a Deus, porque Deus tem promessas maravilhosas, né? E a promessa de Deus é por meio da sua lei, porque a preocupação de Jesus aqui é o amor, é a lei de Deus. Jesus veio e guardou a lei, amou o Pai. E ele o amou até o fim, até a cruz, né? Ainda um pouco o mundo não me verá mais. Jesus está falando da sua partida para o Pai.
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. Jesus está falando que aquele que se aproxima dele tem vida, e vida com abundância. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E nós podemos observar o versículo 21 do capítulo 14 de João. Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e o ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A pergunta é: você ama a Deus? Você ama a Jesus? Porque quem ama a Deus precisa amar o Filho. Não é só amar o Filho e não amar a Deus. Porque Jesus fala que esse mandamento ele aprendeu com o Pai. E quando você aprende com Jesus, você aprende com o Pai. E Jesus está falando que se você ama, você guarda os seus mandamentos. Então, se você guarda mandamento, você prova que você ama Jesus e ama Deus. Agora, se você não guarda mandamento, você não ama nem Jesus e nem ama Deus. E quem não ama, odeia. E eu prefiro guardar os mandamentos da lei de Deus. Isso, quando eu guardo o mandamento e guardo a lei, eu provo que eu amo Deus e amo Jesus. Então, o problema não é só dizer que ama Jesus. O problema é dizer que ama Jesus, mas não quer a sua lei. O problema é esse aí. Dizer que ama Jesus, mas não querer se comprometer com a verdade. Né? E aqui nós observamos que aqui tem um espírito de verdade. Um espírito de verdade que o mundo não conhece. Mas Deus diz que vós conheceis porque ele habita em vós. E se o espírito da verdade habita em mim, eu preciso falar a verdade, não posso mentir. Eu preciso me comprometer com a verdade. E essa escola sabatina hoje, ela está sendo baseada no Novo Testamento, justamente no Evangelho de João, provando para você que a lei não se encontra somente lá no Antigo Testamento. A lei se encontra em toda a Bíblia. E eu aconselho você a ir para a Bíblia sendo um pouco mais sincero, aproveitando toda a Bíblia. Não fique procurando esse ponto me serve, esse não me serve. Seja sincero, Deus gosta das pessoas sinceras. E eu tenho certeza que Deus vai passar a te amar, e Ele sempre te amou. Você vai ter como provar que você ama a Deus quando você começar a guardar a sua lei, os seus mandamentos. E olha que eles não são pesados. E agora nós vamos voltar um pouquinho para João 3:16, né? João 3:16, eu gostaria de citar um texto que chama muito a verdade, que é João 3:16. João 3:16, pode acompanhar comigo. João 3:16. Então, nós ouvimos alguém falar que Deus enviou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Eu já provo diferente do versículo 3. No capítulo 3, o verso 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então foi para isso que Jesus mandou seu Filho ao mundo, para que nós não perecesse. Para que nós não perecesse.
mas para que nós tivéssemos vida eterna. Então, e por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? É uma outra pergunta, o verso 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não para morrer numa cruz, para que o mundo fosse salvo por ele. Você testifica dessa verdade. O capítulo 3 do livro do Evangelho de João o versículo 16 é um versículo lido e decorado por muitas pessoas. Nós vimos as pessoas decorarem esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é fácil de decorar, muitos até decoraram. E um outro texto que as pessoas decoram com facilidade e não tem dificuldade é João 8:32. João 8:32, né? João 8:32. Você não tem a noção o quão profundo é esse texto de João 8:32. Conhecereis a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu posso falar para você que hoje, no dia do Senhor, Santo Sábado do Senhor, se você conhecer a verdade, você pode ser liberto. Mas precisa conhecer, pregar a verdade e andar na verdade, né? Porque somente conhecer a verdade não vai resolver o teu problema, mas se afirmar na verdade, né? Porque não fique tão empolgado de conhecer a verdade, porque tem alguém que conhece a verdade igual você, ou às vezes conhece melhor, mas teve um prejuízo muito grande por não se afirmar na verdade. E você sabe de que eu estou falando. Eu estou falando justamente do mentiroso, daquele que foi expulso lá do céu aqui para a terra. E agora que sentido tem você estar mentindo por aí, né? Sendo que você sabe que o mentiroso foi expulso do céu. E como você vai querer ter um lugarzinho lá no céu se você andar mentindo? Então, precisamos sim falar a verdade, ser mais sincero com Deus, porque Ele é o meu Criador, o seu Criador, né? Nós somos filhos de Deus e não podemos andar mentindo por aí, né? Para as pessoas, né? Enganando as pessoas, né? Levando multidões e multidões, né? Por um caminho largo, né? Por um caminho sem volta, né? E de uma vez que testificamos que somos servos de Deus, né? Que somos filhos de Deus, devemos cumprir aquilo que o Senhor nos falou e o Senhor nos confiou, entregou em nossas mãos a sua palavra para que pudéssemos ser mais vigilantes, né? Ficasse mais atento ao que o Senhor tem falado conosco. Não quero ir muito além, mas quero dizer para você que se você se afirmar na verdade e falar a verdade, você pode ser liberto nesta manhã. A minha oração é por você. Essa oração que eu estou fazendo também é para os meus seguidores que estão seguindo o meu canal. Se você não conhece o meu canal, você vai no YouTube. A Hora da Verdade é o meu canal e você pode receber mensagens maravilhosas que podem fortalecer a tua vida espiritual cada dia e você pode ter mais condições de caminhar mais próximo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Você pode ser um cristão, sim, bem-sucedido, né? E Deus pode te usar poderosamente e você poderá ser bem-aventurado, que quer dizer bem feliz. A minha oração é por você neste momento. Curve a sua cabeça e ore comigo aonde você estiver, não importa a posição. De repente você está num leito de dor, no hospital, né? Você pode virar o canto da parede, fale com Deus. Deus vai ouvir o teu pedido, a tua oração, que Ele ainda está atento às orações que se faz neste lugar. Oremos, Senhor. Maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma escola sabatina nesta manhã. O Senhor há de abençoar o teu povo, a tua igreja, todos os moradores da terra, esteja abençoando também os nossos vizinhos, nossos amigos, esteja fazendo um milagre também no coração da minha família. Dá-nos um ótimo sábado, por não perder nossos pecados, e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E amém, Jesus. Assim terminamos mais uma escola sabatina, em nome de Jesus.